Primeiramente, senhor presidente, quero lamentar profundamente o comportamento da base governista nessa comissão, que vem literalmente para bagunçar, de respeitar o parlamento, de respeitar as perguntas, de respeitar os parlamentares que fizeram os requerimentos. Ontem aqui foi um show de horrores. Teve uma deputada de Santa Catarina que teve um cheiro assediada por trás de forma horrível, uma imagem feia para o nosso país, senhor presidente. E eu não observei, eu gostaria que os senhores respeitassem a fala. Silêncio. Eu estou calado aqui, senhor presidente, para depois não dizer que a gente que está criando contendas. Prossiga. Que a gente já sabe como esse pessoal trabalha. Então, o deputado do PCdoB, Partido Comunista, assediou a deputada do PL ontem aqui, e não observamos a bancada do PSOL, mexeu com mexeu com todas, do PT, do PCdoB, as feministas dessa casa. Ou seja, assédio, quando é para um lado, vale tudo. Imagine se fosse o contrário. Então, nosso desagravo, a conduta de ontem, do deputado do PCdoB e do PSB, que é correligionário do ministro Dino, ontem, senhor presidente, que bagunçou a todo momento, gritando, desrespeitando a todos. Agradecer a presença do senhor ministro aqui presente. Diferentemente do Flávio Dino, o senhor se comporta como ministro de Estado, de forma técnica, respeitando as perguntas, embora que discordamos, faz parte da democracia, do Estado Democrático de Direito. Quero lhe parabenizar publicamente pela conduta de ministro de Estado, não do deboche que o ministro Flávio Dino faz aqui constantemente e respeitando o parlamento, porque é senador, mas aqui ele estava como ministro. Senhor ministro, tivemos, obviamente, várias reportagens de Vossa Excelência com relação à discriminação das drogas. Como opinião particular, Vossa Excelência pode assim o fazer, faz parte e nós respeitamos. Agora, à frente do Ministério dos Direitos Humanos, senhor ministro, ficou muito feio para o Ministério esse tipo de conduta de Vossa Excelência, que nós respeitamos, porque foi apologia ao crime, ministro. As drogas não foram liberadas. Droga é crime, está na legislação. E o que o deputado que me antecedeu reportou com relação à separação dos poderes é porque a Constituição é clara. Esse parlamento é que faz as leis. Não a Suprema Corte, como está fazendo ultimamente. A Suprema Corte está agindo como superpoder da República, tolhendo, senhor presidente, a função do parlamento. E são fatos. Aqui não é narrativa, aqui não é esquerda, aqui não é direita, são fatos. A Suprema Corte brasileira, por critério da Constituição feita em 88, que só pensou em perseguir os militares, mas deixou todo o campo aberto para a Suprema Corte avançar sobre os demais poderes. Hoje quem manda no Brasil é a Suprema Corte. Não tem independência de poderes, não tem, obviamente, harmonia nos poderes. Ela manda mais do que o Executivo e manda mais do que o Congresso. São fatos irrefutáveis. Mas, pela Constituição, quem tem a última palavra com relação à legislação é o Parlamento. É o Parlamento, senhor ministro. Então, as drogas continuam sendo crime e eu entendo que Vossa Excelência não poderia fazer esse tipo de comentário, porque, obviamente, fez apologia direta ao crime. Se a questão das drogas é debatida em uma parte da população, principalmente os parlamentares que se encontram nessa casa, uma pequena parte, obviamente, defendem a discriminação das drogas, que faça o plebiscito, consulte a população. Eu tenho certeza absoluta que a maioria da população brasileira será contra, obviamente, a liberação das drogas, senhor ministro. E o assunto que eu entendo mais importante dos últimos anos no nosso país é o ataque às escolas, senhor ministro. Gostaria muito que Vossa Excelência desse total atenção às famílias das vítimas, porque, infelizmente, o nosso país, eu não sei como será a conduta de Vossa Excelência daqui para frente, mas os direitos humanos só defendem os marginais, são fatos, e nós defendemos os direitos humanos. Eu sou policial, estou como deputado federal, mas defendo direitos humanos. Mas não essa política dos direitos humanos que, nacionalmente, sempre defende só os marginais. Eu não estou falando aqui de narrativas, nem de ideologia política, estou falando aqui de fatos. Fatos. Os direitos humanos sempre chegam na casa dos marginais, mas das famílias dificilmente chega ou dificilmente nós temos relatos. Por que eu faço essa introdução, senhor ministro? Porque observamos o maior atentado à nossa democracia com prisões ilegais no dia 8. Primeiro, deixar claro que eu sou contra atos de vandalismo, defendo a punição severa dos manifestantes que entraram nos 3 poderes da República e depedraram, sejam punidos como determina a lei, até porque não passamos pano para criminosos, seja ele de esquerda ou de direita. Sabemos também, através de vários vídeos e várias provas contundentes, que houve infiltrados, porque queriam que tivesse esse objetivo de depredação do patrimônio público, para, obviamente,
o governo do PT, do senhor Lula, ser beneficiado com a narrativa. Mas queremos e defendemos a punição severa, senhor ministro. Agora, por outro lado, não podemos aceitar pacificamente, senhor ministro, principalmente a pasta que Vossa Excelência está à frente, do que ocorreu com o primeiro campo de concentração do governo Lula. Calma, pessoal, calma. Os senhores vão falar, tenham calma. Vamos respeitar o orador. Os senhores são obrigados a concordar comigo, mas são obrigados a respeitar o nosso posicionamento. Primeiro campo de concentração do governo Lula. Por quê, senhor ministro? Prenderam mais de 2.000 pessoas de forma ilegal, inconstitucional, rasgando o ordenamento jurídico brasileiro. Por quê? O nosso ordenamento jurídico brasileiro só defende dois tipos de prisão. Ou em flagrante delito, ou com mandato de prisão. É assim que determina o nosso ordenamento jurídico brasileiro. E no outro dia, foram de frente ao Exército, Comando Geral aqui de Brasília, e prenderam mais de 2.000 pessoas que sequer chegaram aqui à Praça dos Três Poderes. São fatos. Inclusive um ônibus lá da Paraíba, do meu estado, sequer chegou no horário, desembarcou lá no QG do Exército, passou toda a noite, quando amanheceu o dia, foram detidos para o campo de concentração de Lula, lá no ginásio da Polícia Federal. São fatos. Idosos, crianças, mulheres, e eu não vi, senhor ministro, me perdoe a franqueza, eu não vi o posicionamento de Vossa Excelência em nenhum momento para defender os direitos humanos dessas pessoas, que foram presas de forma inconstitucional, ilegal, rasgando o ordenamento jurídico brasileiro. Não tiveram direito à audiência de custódia, veio ocorrer depois de 4 dias, e os juízes que estavam à frente sequer poderiam libertar os presos naquele momento, porque já vinha tudo feito, tudo determinado e, obviamente, o juiz federal, concursado, apenas tinha que deixar aquelas pessoas continuassem presas. O Ministério Público não teve participação nenhuma, os promotores pediam também a liberdade daquelas pessoas e continuaram presos. Ou seja, o ordenamento jurídico brasileiro, os senhores que gostam tanto de Constituição, está lá no artigo 129, que a ação penal, o Ministério Público tem que fazer parte. Foi rasgado do mapa o Ministério Público, foi rasgado os direitos humanos dessas pessoas e muitos foram presos de forma inconstitucional e ilegal. Reiterar que sou totalmente contra, senhor ministro, atos de vandalismo, atos de depredação do patrimônio público e essas pessoas que forem identificadas sejam punidas com rigor da lei. Agora, senhor ministro, me perdoe a franqueza mais uma vez, houve omissão de Vossa Excelência em não defender essas pessoas. Que eu até entendo, porque faz parte, beneficiou o governo, que Vossa Excelência é subordinado, até porque eu sou ministro dos Direitos Humanos, subordinado ao descondenado Lula, o desgoverno Lula. Então, senhor ministro, eu gostaria de saber o porquê da omissão de Vossa Excelência com relação a defender vidas, independente de quem seja, de lado A ou lado B. O ato do dia 8 foi um ato feio para o nosso país. Mais uma vez, deixo claro, para não dizer que a gente defende criminosos e vândalos, deixo claro que sejam identificadas as pessoas, individualização da conduta e paguem caro como a lei determina. Agora, senhor ministro, que houve abusos, que houve inconstitucionalidade na prisão dessas pessoas, houve. São fatos. Aqui eu não estou falando narrativa, são fatos. A audiência de custódia, o que a lei determina, 24 horas. Vieram fazer com 72 horas depois. Quem acompanhou as prisões, os advogados, vários advogados conhecidos acompanharam, não foi respeitado os direitos humanos dessa pessoa. O devido processo legal não foi respeitado. Então eu pergunto a Vossa Excelência, principalmente nesse fato, já que eu pedi a Vossa Excelência para acompanhar as vítimas dos marginais, dos criminosos que atentaram contra as crianças, ceifando a vida delas. Peço a Vossa Excelência que dê total atenção a essas pessoas. Parabenizar a Vossa Excelência pelo comportamento da comissão, respeitando os parlamentares e perguntando por que da omissão nos atos do dia 8 para pessoas que foram presas de forma ilegal e inconstitucional, rasgando o ordenamento jurídico brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor ministro.